Olá, meus amigos, que satisfação estarmos estudando a lição número 7. Hoje é a parte de terça-feira, dia 11 de maio. Deus propõe uma aliança no monte. Deus sempre estava preocupado com o bem-estar desse povo, queria transformá-los numa referência para outras nações. Como eles haviam saído do Egito, haviam tido uma situação desagradável de cativeiro, estavam desnorteados, não tinham muita ideia do que significava liberdade. Deus precisava colocá-los no rumo da liberdade e da adoração. Por isso que Deus necessitou de um pacto com esse povo, primeiro para dar a eles a ideia de amor e depois para dar a eles a ideia de direção e de organização. Muito importante quando nós nos colocamos nas mãos divinas para sermos levados à adoração e ao entendimento de sua vontade. Quando a rainha Vitória ela estava no poder da monarquia inglesa, ela precisou de um diplomata para falar com um país que era estranho às relações ali comerciais com a Inglaterra. E a rainha procurou uma pessoa que pudesse ajudar nesse trabalho de ser o interlocutor entre a Inglaterra e esse país. Descobriram um homem que era extremamente habilidoso em relações comerciais com outros países. Já havia viajado muito, conhecia muitas pessoas. A rainha chamou esse homem, só que esse homem era dono de uma rede de loja de tecidos. E a rainha disse: eu preciso do seu serviço, preciso que o senhor vá até esse país e converse ali com o governo para que nós possamos então manter relações comerciais. Aquele homem disse: majestade, me perdoe, eu tenho uma rede de lojas, eu não posso abandonar os meus negócios. A rainha disse: vamos fazer um trato? Eu cuido dos seus negócios e o senhor cuida dos negócios do rei ou da monarquia, do palácio. O homem disse: se é assim, então vamos então celebrar esse acordo. Fizeram um acordo. O homem então, com toda a autoridade, foi para o país vizinho e ficou ali quase 4 meses lidando com aquelas pessoas, estabelecendo novos acordos, alianças. Enquanto isso, a rainha ficou olhando os negócios desse homem, sua rede de loja de tecidos. Sabe o que a rainha fez? Ela mesma foi na loja principal e ali ela atendeu as pessoas e todos ficaram impressionados. A rainha Vitória, ela atendendo as pessoas numa loja, e ela dizia: podem ficar tranquilos, essa loja é como se fosse minha e podem comprar à vontade. As pessoas então, devido à presença da rainha, não é que o negócio do homem prosperou, duplicou ali o faturamento. Quando esse homem voltou, ficou encantado, porque os seus negócios estavam muito bem administrados. A rainha pediu que um contador do palácio fizesse a contabilidade, gerenciasse as coisas, e vez ou outra a rainha aparecia em uma das lojas e era aquela correria de clientes que queriam ver a rainha e acabavam comprando. O homem voltou e disse: rainha, está tudo em ordem no país vizinho, podemos começar nossas negociações, está tudo em ordem, acordo celebrado. A rainha disse: então, como nós combinamos, fizemos um pacto, a sua loja também foi administrada pelo palácio. E assim, as duas partes se deram bem. Deus queria que o povo de Israel também estivesse bem nessa situação da aliança. Então Deus mostrou para eles que precisava criar com eles uma aliança para que eles pudessem entender a grandiosidade divina, o poder que Deus tinha, o amor que tinha por eles e como eles poderiam confiar nesse poder e nesse amor. Deus fez com ele 3 coisas. Deus fez a libertação, Deus cuidou deles no êxodo e Deus fez uma aliança com eles. Dentro desses três parâmetros, Deus então criou ali a modalidade de sacrifício no santuário. E tudo isso, tanto o êxodo como a libertação, como a aliança, prefigurava Jesus Cristo como o nosso Salvador. Vamos a alguns textos bíblicos que mostram em detalhes essas 3 fases que Deus então fez com o povo de Israel: a libertação, o êxodo e a aliança com ele. Diz assim, Êxodo, por exemplo, capítulo 19, verso 1 e 2, a chegada ao Sinai e ao acampamento. Olha o que diz o texto: no 3º mês chegaram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde se acamparam. Mas não se acamparam apenas por se acampar, acamparam segundo a ordem divina, porque ali era um lugar de muitas águas, era um lugar onde havia sombra, havia palmeiras, e além disso havia a nuvem guardando esse povo, e também porque ali era o lugar que menos ventava em todo o deserto. Por isso que Deus então permitiu que ele saísse de Refidim e fosse até o deserto do Sinai.
E com mais uma especialidade, o deserto do Sinai, ele assim poderia providenciar acampamento para todos, e o Monte Sinai serviria como base das manifestações divinas. Êxodo 19, 3 a 6, diz, Deus propõe uma aliança. Diz assim: então subiu Moisés ao monte e o Senhor o chamou, dizendo: assim falarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas, como asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvides a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão particular, peculiar, dentre todos os povos, e vós sereis para mim nação santa, um reino sacerdotal. Aqui Deus propõe para o povo assim uma condição especial. Se eles quisessem fazer o pacto com Deus, e Deus diz: vocês vão ser um reino sacerdotal, serão sacerdotes de Deus. Vocês vão assim ser responsáveis pelos oráculos divinos, por dizer às nações o que é que Deus faz com aqueles que o servem de maneira plena. Êxodo 19, 7 e 8, a resposta de Israel à aliança. Nós vimos aqui a proposta da aliança, agora a resposta de Israel para a aliança. Veio então, pois, o povo e expôs, veio, pois, e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor tinha ordenado, falando de Moisés. Moisés veio e falou ao povo tudo que Deus havia ordenado. Verso 8 diz assim: então todo o povo respondeu a uma só voz, dizendo: tudo que o Senhor tem falado, nós faremos. E relatou o Senhor, Moisés relatou ao Senhor todas as palavras do povo. Então Deus fez uma proposta, o povo disse: tudo que o Senhor falar ou disser, nós faremos. Moisés foi e disse: Senhor, o povo concordou. Êxodo 19, verso 9 em diante, diz assim: os preparativos para receber a aliança. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem todos os seus vestidos e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia descerá o Senhor sobre o monte Sinai, quando soar a buzina longamente. Subirão eles e ficarão no pé do monte. Então Moisés desceu do monte até o povo, santificou o povo e lavaram os seus vestidos. A preparação para estar diante de Deus é muito importante. Essa lavagem dos vestidos representa uma limpeza da vida. Representa a pessoa deixar o que é errado para estar perante Deus. Por isso que quando nós vamos à igreja, nós pedimos perdão a Deus, porque vamos estar na presença do Senhor. Algumas pessoas não têm esse cuidado. Algumas pessoas cometem seus pecados durante a semana e muitas vezes vão à igreja, vão ao púlpito e não pediram perdão ao Senhor. Eu conheci um pastor que dizia assim: eu tenho muito medo de morrer no púlpito. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente esquece de pedir perdão e nós subimos de forma impura para ministrar a palavra do Senhor. Temos que estar limpos diante do Senhor. Por isso Deus disse a Moisés: peça ao povo para lavar os seus vestidos, representando uma limpeza interna, uma limpeza de coração. Êxodo 20, de 1 a 17, mais um detalhe da etapa da aliança que Deus fez com o povo. Deus dá os 10 mandamentos. Êxodo 20, verso 1, então falou o Senhor Deus todas essas palavras, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Então, o resumo dos 10 mandamentos. Outra etapa, Êxodo 20, 18 a 21, Moisés se torna mediador da aliança entre Deus e o povo. Então o povo disse a Moisés: fala-nos tu mesmo e ouviremos. Não fale o Senhor conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, porque Deus ele veio para vos provar, a fim de que não pequeis. Assim Moisés se chegou até diante de Deus nas trevas espessas, onde estava o Senhor. E dessa forma, Moisés então se tornou mediador da aliança entre Deus e o povo, como Jesus é hoje, o nosso mediador diante de Deus.
Deus, então, ele fala conosco através do Senhor Jesus Cristo. Êxodo 20, 22 a 26, princípios da aliança. Então diz o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que do céu eu vos falei. Não fareis outros deuses para que estejam junto comigo. Não os fareis para vós. Deus foi solene nessa ordem. Vocês vão fazer o seguinte: vão fazer um altar de terra e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas e as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar em que eu fizer recordar o meu nome, virei e abençoarei a vocês como povo. E Deus faz uma recomendação. Também não subirás no meu altar por degraus. Não quero degraus no meu altar, para que não seja exposta ali a tua nudez. Olha o detalhe que Deus estava preocupado. Deus diz: vocês vão fazer um altar de terra. Façam uma espécie de uma base, façam um altar. E nesse altar vocês vão sacrificar. E Deus disse: Moisés, eu não quero que haja degraus para chegar no altar, para que as pessoas de baixo não vejam a nudez daquele que está lá em cima. E assim tire o foco da adoração. Isso aí é um pouco importante hoje para nós hoje, hein? Quantas vezes nós estamos na igreja e vai alguém cantar e nós podemos perceber a marca da lingerie e até as formas físicas de homens e mulheres quando vão ali pregar ou mesmo cantar. O dia da minha igreja tinha um rapaz que veio pregar e estava assim com uma calça muito apertada. Então era possível assim a pessoa ver que a genitália dele estava assim exposta num volume assim uma coisa desagradável. E ainda com o paletó aberto. Então eu percebi que algumas pessoas ficaram constrangidas com aquela situação. Então Deus se preocupou aqui. Não quero o meu altar em degraus para que não vejam a vossa nudez. Então no tempo de Moisés não havia calça comprida como temos hoje. Era uma espécie de túnica, de vestido. E Deus se preocupava com isso para que o foco não fosse retirado. Temos que nos preocupar hoje com a adoração e com a forma de ministração da palavra. Porque muitas vezes nós colocamos Deus numa situação vulgar. Porque a forma como estamos nos apresentando tira o foco daquilo que estamos falando. E Deus não é honrado. Então Deus se preocupou com isso. Outra parte importante, Êxodo 24, de 1 a 18, a confirmação da aliança. Veio, pois, Moisés ao povo e disse ao povo todas as palavras que o Senhor havia dito. Todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor tem falado, nós faremos. E tendo se levantado de manhã cedo, Moisés edificou um altar ao pé do monte. Fez o altar com 12 colunas, representando as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens especiais, escolhidos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bois. Também tomou Moisés o livro do pacto e leu perante o povo, e o povo disse: tudo o que o Senhor tem falado, nós faremos e obedeceremos. Então, queridos, é importante nós estarmos revendo esses detalhes que Deus colocou para que a aliança fosse estabelecida com o povo. Detalhes que tornavam o povo um povo diferente, um povo organizado, um povo que cumpria a vontade do Senhor. Quando o navio Bounty, ele foi assim amotinado, ou seja, as pessoas que estavam dentro do navio, os tripulantes, se revoltaram contra o capitão e contra o imediato e contra o mestre. Eles pegaram esses 3 homens, colocaram em um bote e então largaram no meio do mar. E esse navio, o navio Bounty, foi parar nas ilhas Pitcairn. Nessa ilha só havia alguns selvagens. Havia algumas pessoas que eram assim, os primeiros moradores dessa ilha Pitcairn. Pois esses marinheiros pegaram o que tinha no navio, começaram a fabricar cerveja e uísque e outras coisas com aqueles que encontraram na terra e tornaram aquela ilha uma ilha devassa. Só havia um homem no navio que conhecia a Bíblia. Ele tinha um exemplar da Bíblia. Por causa das orgias, da bebedeira, aqueles homens do navio foram aos poucos morrendo precocemente. Aquele homem que conhecia a Bíblia não fumava e não bebia. E ele começava a ler a Bíblia, as histórias de Jesus para as crianças.
e para os mais idosos. Logo, todos aqueles homens do navio foram morrendo, sobrando apenas esse homem que tinha a Bíblia. Ele começou a ensinar as crianças que foram crescendo, essas crianças crescendo começaram a ter uma vida mais organizada. Ele foi falando de Jesus, foi falando dos 10 mandamentos, e as pessoas começaram então a seguir uma ordem de acordo com a Bíblia. Quando os primeiros missionários chegaram nas ilhas Pitcairn, encontraram uma ilha totalmente evangelizada. Aquele homem que sabia ler acabou morrendo também de velhice, mas os jovens, os mais idosos, as pessoas que aprenderam da Bíblia, continuaram os ensinos que aquele homem fazia lendo a Bíblia. Ele ensinou algumas pessoas a lerem a Bíblia para continuar lendo a Bíblia. E quando os primeiros missionários chegaram ali, encontraram uma ilha completamente evangelizada, cumprindo a vontade de Deus. Deus queria que o seu povo, Israel, que havia saído de um lugar de escravidão, totalmente desnorteado com respeito à liberdade, totalmente fora de prumo com respeito à adoração verdadeira. Deus queria que esse povo aprendesse, fosse disciplinado e fosse uma bênção para outras nações. Por isso Deus deu assim tantos detalhes com respeito à sua aliança. Não veja que com Abraão foi diferente. Foi só uma aliança e Deus foi conduzindo Abraão. Mas com o povo não. Teve que ter ali toda uma disciplina, um treinamento. Pergunta número 5. Qual é a necessidade de uma aliança entre Deus e o povo? Por que isso? Por que Deus quis fazer uma aliança? Deuteronômio 29, 10 a 13 diz o seguinte: vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, para entrardes no pacto do Senhor vosso Deus, e no seu juramento que o Senhor hoje faz convosco, para que hoje vos estabeleça, o Senhor vos estabeleça por seu povo, e ele seja por seu Deus, como vos disse, e como prometeu com juramento a vossos pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então Moisés disse, olha, Deus quer fazer com vocês um pacto, porque ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Deus quer que vocês sejam o povo dele, vocês tenham ele como o seu Deus. Então o povo precisava se religar a Deus outra vez. A aliança promove essa religação, porque as duas partes estão conectadas e assim existe relacionamento. Foi o que Deus então fez com o povo de Israel. Criou esse vínculo através da aliança. Se não fosse isso, o povo ficaria com medo de Deus. E Deus queria que o povo entendesse que ele os amava. E era importante a aliança, porque a aliança colocava Deus como assim um ser que estava preocupado com eles e que faria o melhor por eles. Eles só precisavam obedecer. E tudo isso mostrava a salvação em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela lição de hoje. Tantos detalhes que o Senhor mostrou ao povo, porque o Senhor desejava que esse povo se tornasse um povo especial. O Senhor também tem regras para todos nós nos dias de hoje, para que nós possamos ser testemunho do teu poder diante de outras pessoas. Abençoa-nos e nos dirige com o Espírito Santo. Pedimos em nome de Jesus. Fica com Deus. Que tenha você uma boa terça-feira em nome de Jesus. Amém.